Sejam bem-vindos ao canal, fiquem agora com o resumo de segunda-feira, 8 de julho da Rainha da Pérsia. Inscreva-se e deixe o seu like. Depois que Xerxes leva um tapa, ele reage violentamente contra o agressor e pergunta se foi para isso que ele foi convidado. Péricles pede perdão pelo ocorrido. Ananias pergunta a Mordecai se é da vontade de Deus que continuem ali. Mordecai questiona se é mais agradável a Deus viver para servi-lo ou para servir a si mesmo, e diz que tem orado para que Deus os ajude a reconstruir Jerusalém. Ananias pergunta como Mordecai foi parar em Susã, e ele conta sua história. Ananias sugere que ele mora em Jerusalém, mas Mordecai diz que tinha planos para isso, mas é uma longa história. Memucã pergunta a Mestres se quer dar a mesma oportunidade a Amã. A Mestres diz que Amã tem sido fiel ao rei e é um grande herói. Memucã responde que só o rei pode conceder esse direito. A Mestres tenta convencer os conselheiros, e Amã reclama que não respeitam sua autoridade. Esther diz a Xerxes que está orgulhosa dele. Xerxes, sentindo-se rebaixado, responde que é o rei dos reis. Esther diz que ele apenas se defendeu. Xerxes diz que Esther nunca entenderá, e ela pede que ele explique. Xerxes diz que só quis agradá-la e Esther, surpresa, pergunta se ele veio por causa dela. A Mestres pede a Amã que aproxime Dário do pai e o coloque no trono o mais breve possível. Amã diz que suas ordens são lei para ele. A Mestres diz que o próximo passo é empobrecer o reino para enriquecê-lo na época de seu filho. Artabano pergunta como fazer isso, e Dário sugere tirar de quem tem demais. A Mestres pergunta a Amã se ele não odeia os judeus, dizendo que eles têm muitas riquezas. Artabano afirma que o rei nunca aceitará isso, mas a Mestres diz que Amã terá a oportunidade de sua vida. Mordecai diz a Iona que vai trabalhar mais para trazer recursos a Jerusalém, para que seu povo possa voltar a morar lá um dia. Iona pergunta se Amã pode tentar se vingar. Mordecai diz que ele pode querer, mas não tem poder para isso, pois sua filha é a rainha da Pérsia. Esther ora a Deus, dizendo que não sabe como ser rainha, nem como ser esposa de Xerxes, e pergunta o que Deus quer dela, pois não entende seu papel ao lado de um rei. Ela pede a Deus que a ensine a ser rainha. Xerxes tem um pesadelo com a Mestres, onde ela pergunta se ele esqueceu o quanto a amava e se pensa que está sendo infiel a Esther. Ela afirma que ele, como o rei dos reis, não é um homem comum com apenas uma mulher. No sonho, ele vê Esther abraçada com Mordecai. Xerxes acorda assustado, e Esther diz que foi apenas um pesadelo. Artabano pergunta a Mestre se pode passar a noite em seu quarto. Ela responde que ele já foi mais interessante e bate a porta na cara dele. Sasgais pede que ele se vista, e no caminho explica a situação. Ele encontra Artemísia, e Artabano, surpreso, diz que pensava que ela tinha morrido na guerra. Artemísia afirma que não precisa fingir, pois sabe que foi ele que contou a Mestres sobre seu caso com Xerxes. Ela lembra que sempre foi amiga de Amestres e que sabia do caso dele com ela. Artemísia diz que foi enterrada viva, mas seus cães a salvaram. Ela afirma que quer arrancar o mal da Pérsia pela raiz. Mordecai expressa o desejo de morar em Jerusalém um dia. Esdras diz que vai orar mais por Jerusalém, e Mordecai agradece a Ananias, dizendo que ele precisa ser forte e resistir. Ananias responde que a vinda de Mordecai mostrou que ele não estava conseguindo enxergar. Péricles envia um presente ao rei, sua própria filha. Ela o convida para sentar, enquanto Esther observa a carruagem. Área mostra as pernas e tenta seduzir o rei, dizendo que dançou para Atena, mas só conseguiu dançar para ele. Ela pergunta se ele gostou do presente de seu pai, e Xerxes responde afirmativamente. Esther abre as cortinas e observa os dois. Esther pergunta se Xerxes não acha que eles deveriam conversar sobre o presente de grego que ele recebeu. Xerxes responde que não há o que discutir, já que foi um presente, e comenta que Esther às vezes o faz esquecer quem ele é, e dá a força que precisa. Esther questiona o que força tem a ver com tomar outra mulher. Xerxes explica que quanto mais mulheres um rei tem, mais forte ele parece e que um rei precisa ser temido. Esther argumenta que força não é impor sua vontade aos outros. Xerxes tenta explicar que ela não entende a vida de um rei e que isso não significa que ele não a ama. Esther diz que já entendeu. Meses depois, o rei e a rainha chegam e todos os esperam. Xerxes comenta que sentiu falta de casa. Esther acena para a multidão. Dário abraça o pai, e Xerxes pergunta por Artante. Dário diz que a mandou a adúltera embora. Xerxes pergunta a Mordecai como foi a viagem, e ele responde que correu bem e que gostaria de passar informações relevantes sobre Jerusalém. Xerxes pede para ele informar ao ministro Amã. Amã se aproxima de Mordecai e diz para ele aproveitar seus últimos dias de vida, chamando-o de judeu imundo. Mordecai apenas o olha.
Xerxes comenta que pensou que Esther estaria mais feliz com a viagem. Ela diz que está, mas Xerxes observa que ela mal falou desde que deixaram Atenas. Esther responde que está cansada e vai para seus aposentos. Xerxes diz a Arbona que machucou Esther de alguma forma. Arbona comenta que não parecia haver problemas, mas Xerxes explica que, embora não tenham brigado, ela está evitando-o. Arbona sugere dar o presente que ficou pronto. Xerxes leva Esther para mostrar o jardim que mandou construir para ela. Encantada, ela pergunta que lugar é aquele. Xerxes diz que queria mostrar como sua vida mudou desde que ela entrou nela. Ele revela uma passagem secreta para seus aposentos e pergunta por que ela está diferente. Esther responde que teme encontrá-lo com outra mulher. Xerxes admite que ela não é a única mulher dele, e Esther diz que não sabe como agir, pois ele espera que ela seja uma rainha, mas ela não aceita um marido com um harém. Xerxes diz que ela precisa aprender a ser rainha. Esther diz que não consegue ser a rainha que ele quer, mas Xerxes afirma que ela é a rainha que ele precisa. Eles discutem, e Xerxes lembra que é o rei e pede desculpas. Ele diz que ela quer que ele seja um homem comum, mas ele não é. Xerxes menciona Mordecai, e Esther pergunta do que ele está falando. Xerxes diz que viu o olhar dela para Mordecai e que nenhuma mulher teve o que ela tem dele. Esther responde que não acredita no amor dele. Xerxes diz que ela é pior que a Mestres e pede que ela pare de tentar mudá-lo. Esther responde que ele deveria fazer o mesmo. Ela se vira para sair, e Xerxes avisa que se ela for, ele nunca mais a chamará de volta. Esther vai embora. Após o rei ir para a reunião com os conselheiros, Memucã avisa que a Mestres esteve no palácio com suas filhas. Surpreso, Xerxes pergunta filhas. De repente, a Mestres aparece com as gêmeas diante do rei e diz às filhas para conhecerem seu pai. Memucã acusa a Mestres de desrespeitar o decreto do rei ao vir sem ser chamada. Setar pede a Mestres para parar, mas o rei levanta o cedro e saúda as meninas. A Mestres olha para Artabano e lembra de sua conversa, onde ele a aconselhou a levar as filhas ao rei. A Mestres decide ir embora com as meninas, mas Xerxes manda que ela espere e pede para levarem as meninas embora. A Mestres teme o pior, e Setar implora a Xerxes para não fazer algo de que possa se arrepender. Xerxes pergunta se a Mestres esqueceu seu lugar e o decreto que ele criou por causa de sua ousadia. Ele ordena que ela seja levada à forca. A Mestres implora por misericórdia, pedindo que ele pense nos filhos deles. Xerxes responde que sabe o que fazer com quem entra em sua presença sem ser chamado. Desesperada, a Mestres grita e chora por misericórdia, enquanto Setar avisa a Xerxes que seus filhos nunca o perdoarão. Xerxes diz que pelo menos, assim eles o respeitarão. Ele ordena a Artabano que mande o arauto levar a Mestres ao meio do povo, para que todos vejam o que acontece quando alguém entra na sua presença sem ser chamado. Não esqueça de ativar o sininho das notificações para receber o aviso de novos vídeos. Até a próxima!